parte da juventude zacariana por bastante tempo. Nós estamos na paróquia Santa Luzia, na capela de Santo Antônio Maria Zacaria, em Samambaia, Brasília, Distrito Federal. E hoje, daqui dessa capela, a gente veio falar um pouquinho sobre esse santo, Santo Zacaria. Que santo é esse? Santo Antônio Maria Zacaria é o fundador dos padres barnabitas, que assistem à paróquia de Santa Luzia, aqui em Brasília. E ele foi um homem de fogo e luz. Ele foi um homem inflamado de amor pelo Espírito Santo. Esse homem nasceu em 1502, na cidade de Cremona, na Itália. A gente pensa 1502 e aí já vem na nossa cabeça, Renascimento, época, quer dizer, que a gente viveu a Reforma Protestante, e todo mundo que está saindo da Idade Média e entrando em outro tempo, é isso mesmo. Santo Antônio viveu em uma época muito difícil e um dos epicentros, em Roma, na Itália. Santo Antônio é filho de Lázaro Zacaria, Esse Zacaria é diferente do que a gente está aqui acostumado no Brasil. Não é um nome, Zacarias, é o nome da família. Ele nasceu de Lázaro Zacaria e Antonieta Pescaroli. E quando ele tinha apenas 1 ano de idade, o pai dele faleceu. E a mãe dele, que tinha só 18 anos, decide não se casar mais. Apesar dela ter muitos pretendentes e do esposo ter deixado uma rica herança, ela decide cuidar de Santo Antônio. Então Antônio tem a educação voltada para o amor a Deus, desde cedo. Antonieta decide iniciar o seu filho no amor a Deus. E aí essa educação religiosa que ele recebe frutifica desde muito cedo. Aqui a gente está nessa capela, que é uma capela muito bonita. Vocês estão vendo aqui uma parte do fundo. Estamos aqui do lado da relíquia de Santo Antônio e do altar, dele. E tem os quadros da vida. Um desses quadros mostra exatamente a iniciação que Antonieta deu para o seu filho. E o outro quadro mostra Santo Antônio fazendo uma obra de caridade ainda muito novo. Ele, sendo de família nobre, está passando na Roma numa época de frio e vê um pobre, e ele dá o manto dele para aquele pobre. Ele é um homem de caridade desde o início. Santo Antônio é um homem muito inteligente, e com apenas 22 anos ele se forma em medicina, isso em 1524. Ele estudou em 2 faculdades italianas, a faculdade de Pavia e a faculdade de Pádua. Pádua é a cidade muito conhecida por ser o lugar que viveu outro Antônio muito famoso, Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Então, Santo Antônio Maria se forma em medicina porque ele quer muito cuidar do outro. Ele tem esse desejo de cuidar do semelhante. E aí vem o terceiro quadro que a gente tem aqui na capela de Santo Antônio Maria Zacaria. Santo Antônio quer muito se doar, mas só que os doentes não têm uma aceitação tão grande assim. E mesmo que ele não possa fazer ali o seu apostolado, porque ele é um homem de apostolado, ele se preocupa em rezar por aqueles homens. Ele cuida não só corporalmente, mas também espiritualmente. Depois de formado, Santo Antônio volta à cidade de Cremona e encontra uma cidade de Cremona com uma grande decadência moral. E aí a gente lembra de novo do contexto histórico que Santo Antônio viveu. O que ele faz? Ele começa a dar catequese na igreja de São Vital e reúne as pessoas, jovens, idosos, homens e mulheres, para falar de Deus, ensinando doutrina cristã. Depois disso, ele cria um grupo, não satisfeito, chamado Confraria da Amizade,
esse grupo era como se fosse mais ou menos a prática da leitura orante que a gente conhece hoje. Nesse grupo ele vai incentivar o estudo da Bíblia, ele é um grande incentivador do estudo bíblico e se reúne para partilhar, para melhorar a vivência moral também. Tanto é que os 4 primeiros sermões de Santo Antônio falam dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros, porque é uma obra que não foi concluída, né? Ele faleceu muito cedo. Na Confraria da Amizade, ele vai abordar a Bíblia, sobretudo as cartas paulinas, porque Santo Antônio é um grande admirador de São Paulo. Em seguida, ele começa a fazer direção espiritual com o Frei Batista de Crema, e a partir do discernimento dessa direção espiritual, ele decide que a vocação dele, esse desejo de doar-se, exige mais. E aí, ele opta por ser sacerdote. Ele escolhe ser sacerdote. Santo Antônio é ordenado sacerdote em 1528 e continua o apostolado dele. A primeira missa que ele celebra de uma forma simples, é o 4º quadro, na igreja de São Vital, apenas com a mãe e alguns amigos muito próximos. E como ele é um homem muito piedoso, um homem de muita fé, como eu falei no início, um homem de fogo e luz no coração inflamado, as pessoas que estão ali percebem a presença dos anjos. Na primeira missa, os anjos, segundo os historiadores de Santo Antônio, se tornam presentes, se fazem presentes. Logo em seguida, Santo Antônio começa a querer mais. E o orientador espiritual de Santo Antônio, Maria Zacaria, indica Santo Antônio para trabalhar com a Condessa Ludovica Torelli, que mora em Guastalla. E Santo Antônio começa a se dividir entre Cremona e Guastalla. Depois desse trabalho, Santo Antônio decide se mudar para Milão, porque é um campo de missão mais vasto. E em Milão, ele que tem tanto amor pelo estudo da Bíblia, pelo apostolado, pela catequese, começa a participar da Confraria da Eterna Sabedoria. Nessa confraria, conhecida como Confraria da Eterna Sabedoria, Santo Antônio encontra outras pessoas que têm um espírito parecido com o dele, esse espírito de reforma dentro da igreja, reforma católica. Então, é nesse espírito que Santo Antônio funda as 3 famílias, inicialmente chamada de os Filhos de São Paulo. Essas famílias são os clérigos regulares de São Paulo, as Irmãs Angélicas e uma associação de casais. Como eu disse, Santo Antônio tinha essa preocupação de dar catequese, tinha essa preocupação muito próxima com o povo, não somente com os religiosos. E aí essa associação é uma forma de viver esse cuidado com os leigos também, sabendo que também os leigos têm uma responsabilidade na sociedade. Hoje, a gente vê em vários lugares do mundo as famílias fundadas por Santo Antônio. Os clérigos regulares de São Paulo são mais conhecidos como barnabitas, porque inicialmente eles tinham uma comunidade muito perto da igreja de São Barnabé. E como são filhos de São Paulo, o nome Barnabitas, Barnabé era companheiro de São Paulo, é muito adequado. As Irmãs Angélicas também continuam presentes em vários lugares, e a Associação de Casais deixou de existir, não conseguiu continuar depois da morte de Santo Antônio. Mas hoje em dia existem algumas iniciativas que são adaptações desse ramo da congregação sonhada por Santo Antônio. E essas adaptações são chamadas de leigos de São Paulo, que se dá em alguns lugares, e também de Juventude Zacariana, que é um grupo de pessoas, de leigos, que se junta para estudar a respeito dos escritos de Santo Antônio. Bom, Santo Antônio vem a falecer no dia 5 de julho de 1539, com apenas 36 anos.
Ele, que é um homem muito intenso, consegue em 36 anos ser médico, ser padre, ser fundador de 3 famílias e animar os outros a uma vida sã. Então, tem ainda uma discussão se foi 36 ou 37, porque não tem o mês certo, em 1502, que ele nasceu, provavelmente no final do ano, que leva a crer então que foram 36 anos. Outro quadro que está presente aqui na capela de Santo Antônio Maria Zacaria é o quadro da adoração. Santo Antônio foi um grande apaixonado pelo Cristo Eucarístico. Ele ficava horas perante Jesus Eucarístico, que naquela época estava tão abandonado, e difundiu a prática das 40 horas ininterruptas de adoração. Ele tinha tanta piedade e um amor tão grande pelo Cristo Eucarístico, que as outras pessoas também se deixavam inflamar por esse amor, por ver a vivência de Santo Antônio. O 6º quadro da capela Santo Antônio Maria Zacaria é um quadro que mostra as famílias. Ele fundou 3 famílias: a família das Irmãs Angélicas, a família dos clérigos regulares de São Paulo ou barnabitas e a família da Associação de Casais. Então, com essa aprovação, esse quadro representa assim, essa proximidade de Santo Antônio com as famílias que ele fundou. O 7º quadro que a gente tem aqui na capela de Santo Antônio Maria Zacaria mostra já o finalzinho da vida dele. Ele que se esforçou, se doou, no finalzinho da vida volta para Cremona para morrer junto com a mãe, com os amigos mais próximos. Então o quadro retrata Santo Antônio recebendo a unção dos enfermos. E o último quadro mostra a glória de Santo Antônio no céu. Santo Antônio, que é esse homem que viveu a vida inteira de amor ao Cristo crucificado, difundindo o apóstolo Paulo e querendo que os outros fossem não pequenos santos, mas grandes santos, tem também a sua glória no céu. E é isso que o quadro mostra: Cristo crucificado que veio ao encontro de Santo Antônio. E no final, como se não bastasse, tem o fundo aqui do presbitério, que é um fundo muito bonito, porque no fundo a gente vê o Cristo crucificado e aos pés do Cristo São Paulo e Santo Antônio, com uma contemplação imensa do Cristo crucificado em grande amor, e São Paulo com a mão no ombro de Santo Antônio, que é filho de São Paulo. Ao lado, Nossa Senhora e Santa Luzia, porque Santa Luzia é a nossa padroeira. De um lado, 2 santos barnabitas, porque a família dos barnabitas gerou os santos como queria o fundador e ainda há de gerar muitos. Do outro lado, nós temos o irmão Serafim e o Padre Alberto. O Padre Alberto trabalhou aqui nessa paróquia, deu a vida por essa paróquia e também em vários lugares por onde ele andou no Brasil, São Paulo, no Pará, no Ceará, onde ele veio a falecer, e nos deixou aqui o legado que é de Santo Antônio também, de um coração inflamado pelo Cristo. A espiritualidade zacariana. Santo Antônio é um homem de fogo e luz. Isso significa que ele é um homem que transborda de amor pelo Cristo. A vida dele não foi uma vida como ele combatia hipocrisia, uma vida que parece uma coisa mas é outra, não. Ele foi um homem entregue, um homem verdadeiramente abrasado de amor. É um dos idealizadores da Reforma Católica, exatamente porque ele combate esse espírito dúbio, esse espírito de pouca santidade. Ele acredita que nós temos que ter muita santidade, uma santidade de vida por onde a gente caminhar. É um homem que diz que é necessário sim uma reforma dos costumes dentro das pessoas que estão na igreja. Não é só de quem está fora da igreja, quem está lá fora tem que se converter, não. Quem participa, quem está aqui dentro, precisa se converter. Precisa ter uma vida que brilhe verdadeiramente nesse mundo. Nesse sentido, Santo Antônio combate a tibieza. O que é a tibieza? A tibieza é uma vida medíocre. É a vida daqueles que não querem fazer por inteiro. Eu vou à missa, mas hoje eu não vou comungar não. Eu vou à
chegar atrasado. Ou então eu quero sim ser uma pessoa melhor, mas não preciso ser tão melhor assim, tá bom do jeito que eu estou vivendo, mais ou menos, tá bom, ele mesmo fala, tá bom cumprir os mandamentos, não preciso cumprir os conselhos evangélicos. Ou seja, se tem um mandamento da igreja que fala assim, participar da missa uma vez por ano, comungar ao menos na Páscoa, que é o mandamento, né? Confessar-se ao menos uma vez por ano, então a pessoa pensa, tá bom confessar uma vez por ano. Santo Antônio combate isso. Ele fala que quem quer a santidade, quem quer ser inflamado, precisa se entregar. E aí entra outro tema da espiritualidade dele, buscar a perfeição. Nós precisamos buscar a perfeição. E ele diz que isso é necessário crescer degrau por degrau. Porque parar significa voltar. Quem não progride, parou na vida espiritual. E se a gente para, a gente cai na tibieza. Então a tibieza é esse parar, é esse não se entregar, não querer ser melhor. E sempre é necessário ser melhor, porque nós nunca vamos ser perfeitos. É uma escada sem fim e a gente não pode parar de subir. Santo Antônio promove uma espiritualidade nas linhas vertical e horizontal. Vertical, o amor a Deus. Horizontal, o amor ao próximo. E ele ensina que só é possível amar a Deus amando o próximo. Se eu amo a Deus e não amo o próximo, meu amor é falso. Então ele pega bem pesado nisso em vários momentos da espiritualidade dele. Impulsiona a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia e a leitura orante da palavra. É muito importante para Santo Antônio que a gente conheça as Sagradas Escrituras para poder vivê-las, inclusive. Ele incentiva a vivência das 40 horas de adoração, porque ele é um grande incentivador da adoração eucarística. E ele não quer ver o Cristo eucarístico abandonado no sacrário. Ele quer que a gente esteja lá em postura de adoração para aprender do Cristo, como viver, o que fazer. Ele ensina também o amor à oração e à contemplação. E aí essa oração, uma oração durante todo o dia, uma oração que nos faz ser próximo de Cristo, nos faz ser familiar dele, estar sempre com ele. É uma oração de um diálogo de amigos. E dentro dessa vivência da oração, ele ensina o diálogo com o Cristo crucificado. A contemplação do Cristo crucificado é outro eixo da espiritualidade zacariana, porque Santo Antônio vai ensinar que é necessário dialogar com o Cristo crucificado, contemplar o Cristo crucificado, para aprender dele o que é amor, o que deve ser feito ou não. Agora nós vamos falar dos escritos de Santo Antônio. Como nós já dissemos aqui, Santo Antônio viveu só 36 anos e ele era um homem muito intenso, um homem que se dava, um homem de várias atividades. E aí, entre tantas atividades, e até nessa questão de apostolado em Milão e de gerir as famílias que ele fundou, ele escreve pouco. E muitas vezes no final das cartas ou durante os sermões ele fala assim, agora chega, mãos à obra. Então ele quer que a gente haja, que a gente faça. Ele não para muito tempo escrevendo, mas os escritos dele são valiosos. Santo Antônio vai escrever 11 cartas, 7 sermões e as constituições. Provavelmente se perderam algumas cartas e alguns sermões. As cartas são para pessoas variadas, para vários destinatários e tem assuntos variados também. Os sermões, os 4 primeiros, falam dos 4 primeiros mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos são a relação com Deus, os 7 últimos a relação com o próximo, mas aí ele faz só até o 4º mandamento, que dá essa impressão de uma obra que ele não conseguiu concluir. O 5º sermão fala a respeito das paixões, o 6º sermão fala acerca da tibieza e o 7º sermão é animando os companheiros, é um incentivo aos companheiros. Nos escritos de Santo Antônio fica mais claro os pontos da espiritualidade dele. A gente encontra então um dos pontos, o combate à tibieza. Lá na carta 11, Santo Antônio vai falar:
fariseu, isto é, o tíbio, corta de si o que é grande e guarda o que é pequeno. Deixa as coisas inconvenientes, mas quer todas as convenientes. Controla a sensualidade de uma relação, mas gosta demais da sensualidade da visão. E assim quer o bem, mas só em parte. Controla-se em parte, mas não quer controlar no todo. Não digo que isso aconteça de uma vez só, mas também não demora muito a aparecer. Ora, quem deseja tornar-se espiritual faz exatamente o contrário, pois começa cortando alguma coisa, um dia uma, outro dia outra, e assim vai continuando até eliminar a pelanca e toda a carne que não serve mais. No sermão 4 ele diz assim: para que lhe serve acalmar as desavenças dos outros e não acalmar as suas? Para que lhe serve convencer os outros a dominarem suas paixões se você não domina as suas? Para que lhe serve ensinar com palavras como viver a perfeição e depois destruí-la com o seu comportamento, tal como fazem os hipócritas? Cuidado, caríssimo, não faça parte deste grupo de pessoas. Perdão, ficou tudo errado. Amor é Eucaristia. Você se converterá a Deus lendo a Bíblia, recitando ou cantando salmos e, mais ainda, oferecendo-lhe sacrifícios do seu corpo, mortificando-o por amor a Deus do seu interior, unindo-o a Deus. O maior de todos, a Santíssima Eucaristia. Não é de se admirar que o homem tenha fracassado e se tornado medíocre, é que deixou de participar deste sacramento. A sua principal conversão para Deus é se alimentar da Eucaristia. Caríssimo, não deixe de comungar. Não existe nada mais que possa santificar, pois aí está o Santo dos Santos. Amor a Deus pela via do amor ao próximo. Você quer chegar à perfeição? Quer ser pelo menos um pouquinho espiritual? Quer amar a Deus, ser seu bom filho e ser amado por Ele? Ame o próximo. Oriente-se para o próximo. Disponha-se a beneficiar o próximo e a não ofendê-lo. Lá na carta 2, ele vai falar: coragem, irmãos, se houve até agora alguma falta de firmeza em nós, vamos jogá-la fora, junto com a negligência, e corramos como loucos, não só para Deus, mas também para o próximo. Pois é o próximo que recebe tudo aquilo que não podemos dar a Deus, porque Ele não precisa de nossos bens. Lá na Constituição ele vai falar sobre reforma. O reformador deve ser de Deus e santo, e tendo avaliado muitas vezes por experiência própria, reconheça que Deus jamais lhe faltou nas suas necessidades e nos momentos de sua boa vontade. Deus, que tantas vezes demora em nos dar o que pedimos, para que apareça mais bondoso quando solicitado, no fim, costuma ouvir-nos. Oração e diálogo com Cristo crucificado. Lá na carta 3, ele diz assim: experimente então, meu caro amigo, dialogar familiarmente com Cristo crucificado, por um espaço de tempo curto ou longo, conforme a oportunidade, como você faria comigo, e converse com Ele sobre suas coisas e também lhe peça conselhos, seja quais forem os assuntos, pessoais, materiais, seu ou dos outros. Se você usar esse método, eu lhe garanto que conseguirá grande progresso e sentirá nascer em si maior união com Cristo e maior amor por Ele. Não lhe digo mais nada, pois só a experiência será suficiente. Busca da perfeição. É uma grande verdade que Deus fez o homem estável e querendo sempre mudar, para não ficar parado no mal, e também para que, conseguindo um bem, não fique parado só nele, mas passe para outro maior, e desse para outro maior ainda,
e assim, crescendo degrau por degrau, chegue à perfeição. É por isso que se diz que o homem que está no mau caminho não fica nada satisfeito, isto é, não encontrando prazer no mal, não pode continuar nele. Não parando no mal, irá para o bem. Do mesmo modo, não se satisfazendo só com as criaturas, passará para Deus. E no sermão 6 ele diz: Deus deu ao homem uma capacidade intelectual que não tem fim e que nem pode acabar neste mundo. Deu-lhe um desejo que também não se acaba, de saborear a Deus, de experimentar a sua perfeição. Deu-lhe uma insatisfação permanente em relação às coisas desse mundo e um desejo contínuo das coisas do céu. Incentiva a santidade. Na carta 6 ele diz: Não pensem que o amor que tenho pelos dois e que as boas qualidades que vocês têm me levem a desejar que sejam apenas santos comuns. De jeito nenhum. Quero e desejo, e vocês podem, se quiserem, que se tornem grandes santos, preocupando-se com o aperfeiçoamento de suas qualidades e com o gesto de oferecê-las de volta ao Cristo crucificado, pois vocês receberam dele. Estudo da Bíblia. Estudem a Sagrada Escritura e se deleitem com avidez na tentativa de entendê-la e compreendê-la, de modo a sondar e revelar seu sentido mais oculto, principalmente aquele que é útil para a formação pessoal. Bom, nós vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma você a conhecer um pouquinho mais sobre Santo Antônio Maria Zaccaria, amá-lo e principalmente seguir o grande exemplo que ele nos dá. Santo Antônio Maria Zaccaria, rogai por nós. Ele era jovem e rico também, mas isso não bastava na sua vida. Sempre lendo a palavra de Deus, buscando sentido pra sua vida. Foi quando um dia com sua mãe ele se abriu e compreenderam: pra ser perfeito tem que seguir Jesus até se elevar ao alto da cruz, buscando a voz de Jesus. Em Cremona e em Milão também, a todos anunciava o Evangelho. E até mesmo os corações mais frios se aqueciam, a fé renascia. Foi quando um dia com São Paulo se encontrou e aprendeu que ser perfeito é tornar-se um só espírito com Deus, pra sua cruz no coração. Então corram de verdade na direção de Deus, irmãos, corram como eu. Sejam verdadeiros santos na direção de Deus, venham juntos, sejam santos, juntando-se a mim. Ser jovem ou rico não me importa, só isso não me basta na minha vida. E no Evangelho que ele me mostrou, quero achar um sentido pra minha vida. Na união com meus irmãos eu vou enfim compreender que ser perfeito é tornar-se um só espírito com Deus, com a sua cruz no coração.
direção de Deus, irmãos, corram como eu. Sejam verdadeiros santos, na direção de Deus, venham juntos. Sejam santos, juntando-se a mim. Então corram de verdade, então corram de verdade. Sejam verdadeiros santos, sejam verdadeiros santos, venham juntos, sejam santos, juntando-se a mim, juntando-se